Estamos começando mais uma pré-aula das lições da revista Escola Bíblica Dominical do Programa de Educação Cristã Continuada, PEC. Essa lição é a lição 12. Ela traz como o título Ruth 3. Ruth propõe casamento a Boaz. O nosso texto áureo, o seguinte versículo, que está em Ruth, capítulo 3, versículo 9. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A nossa verdade prática: Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo o presente de Deus. A nossa leitura bíblica ela está baseada no livro de Ruth, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18. Nós vamos tratar aqui sobre o plano para Ruth, depois Boaz, o remidor, e Ruth reporta a Noemi. Esses serão os nossos tópicos a serem tratados nessa lição. É importante a gente destacar, de forma introdutória, Belém, que era a cidade de origem de Ruth, Noemi, que era esposa de Elimeleque, Ruth era nora de Noemi, ela só veio aparecer depois na história de Noemi. Então Noemi morava em Belém com Elimeleque. Belém é uma cidade da tribo de Efraim. Vem nessa cidade, nesse período lá nessa área de Israel, um período de fome, um período de dificuldade. E eles resolvem não ficar ali porque a situação não está tão boa. Várias pessoas devem ter saído dali devido à situação difícil, e eles saíram também para tentar a vida em outros lugares, em outras regiões, e até saíram dos termos de Israel. Eles acabaram indo para Moabe. E a terra parecia ser boa, ser uma saída interessante, parecia proveitosa, parecia que as coisas dariam certo, porque eles enxergavam esperança, eles enxergavam que as coisas seriam melhores lá em Moabe e não onde eles estavam agora, porque a situação estava difícil. É claro que nem todos saíram, mas alguns saíram, e entre esses que saíram está Elimeleque e Noemi. Eles vão para lá, para outra cidade, vão para Moabe, Elimeleque, sua esposa e os 2 filhos. Só que quando chega lá, passa algum tempo, Elimeleque morre. Eles tinham uma certa estrutura, uma certa condição, vamos dizer assim, uma certa condição financeira. Tanto que ela chega a dizer que ela saiu de lá bem e volta ruim. Ela saiu de lá com uma vida, com alguma coisa, e volta na pior das hipóteses para quem saiu de lá com alguma coisa. Então, eles vão para Moabe. Lá em Moabe morre Elimeleque e morrem também os filhos, os 2 filhos de Ruth, de Noemi. O que acontece? Morreu o esposo, o provedor, morreu os filhos, que também eram provedores, e esses filhos já estavam casados com mulheres moabitas. Uma era Ruth e a outra era Orfa. Eles já estavam casados com mulheres moabitas, e eles morrem. Então, foi-se o provedor, foi-se os filhos que também estavam na condição de provedores, e agora só fica Noemi e as 2 noras, sem gente que provesse a alimentação, porque era basicamente assim a sociedade da época. O homem tomava frente de ser o provedor e a mulher ficava cuidando da família e de outros afazeres mais próximos da casa, fundamentalmente voltada para a educação familiar. Mas agora não tem ninguém. E a situação é de pobreza extrema, muita pobreza. E é assim que Noemi está. E agora o que fazer? É importante a gente entender, livro de Ruth, Ruth que era moabita, não era do povo de Israel, dá para fazer uma associação com a igreja. E Boaz, que era israelita, que era o resgatador, acabou sendo o resgatador, uma associação com Cristo. Uma coisa interessante também a ser observada é que, mesmo apesar de tudo, a crise não era definitiva. E isso a gente pode trazer para hoje. A gente vai ver isso mais adiante. A crise não é definitiva. A crise na sua vida não é definitiva. A gente vai agora para o primeiro tópico, que traz o plano para Ruth. A gente tem aqui que Noemi instrui Ruth. Noemi instrui Ruth. E nós temos um versículo interessante, que é o versículo 5 do capítulo 3, dizendo: quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. A gente pode observar aqui
nessa ação, nessa instrução de Noemi para Ruth, que são instruções práticas de como ela deveria se comportar. Por quê? Porque Noemi, ela conhecia a lei do levirato. Era uma prática judaica, era uma prática do povo judeu, e que aquilo já vinha desde Moisés. Isso estava sendo aplicado no dia a dia do povo judeu, e principalmente naquela circunstância estava sendo aplicado ali por Noemi para virar a situação, para mudar o curso daquela história, daquelas duas mulheres. Noemi não estava muito satisfeita, ela estava um tanto triste, mas ela percebeu que precisava pôr fim àquela tristeza. Que tristeza? Tristeza porque o seu marido tinha morrido, seus 2 filhos tinham morrido, e ela estava agora com as 2 noras, estavam pobres, empobrecidas mesmo, e não tinham um provedor para elas tinham que se virar, que não era uma prática comum para eles naquele tempo. E Noemi então resolve encerrar a fase da amargura e se dispôs a cumprir uma obrigação que caberia aos pais de Ruth, que era achar um lar para ela, uma família para ela. Ela precisava de uma família, e já que ela não estava com os pais, Ruth não estava com os pais, estava agora com a sogra, e ela precisava fazer alguma coisa. Ela entendeu que alguém tinha que fazer alguma coisa. Ou seja, a situação pode ser difícil, os ventos fortes podem bater, a gente pode ser atingido por esses ventos fortes, a gente pode ser jogado contra as paredes, mas isso pode nos amargurar, pode nos entristecer, mas isso não é motivo para que essa tristeza continue, para que essa amargura continue. Existe uma necessidade de parar, avaliar e recomeçar, voltar. E era isso que Noemi está agora fazendo. Com o fim da amargura, quando ela entende que aquilo tem que terminar, que aquilo não vai levar a lugar nenhum, aquilo só vai continuar do jeito que está e até piorar a situação. Então, vamos pôr fim a essa amargura, ou de certo modo, vamos pôr fim a esse luto e vamos recomeçar a vida. Vamos trabalhar de novo. Vamos iniciar tudo com a bênção de Deus. Ainda tinha um detalhe. Ruth chegou a achar que Deus era o culpado por todos os males que tinham acontecido com ela. No capítulo 1, no versículo 21, a gente observa alguns detalhes interessantes. Ela se tornou uma mulher amarga e ela culpava Deus pela situação que tinha ocorrido com ela. Isso às vezes é parecido com o que acontece com a gente. A gente às vezes passa por situações difíceis, muitos de nós passamos por situações difíceis, e a gente precisa encontrar alguém para culpar. E dificilmente a gente entende que foram as nossas decisões que nos levaram ao estado em que nos encontramos. A gente quer encontrar alguém que possa levar na costa aquela culpa. E ela achava que Deus tinha obrigação, vamos dizer assim, obrigação, de mantê-la sempre feliz, sempre bem, sempre em boas condições financeiras, sempre com o marido, sempre com os filhos, sempre em um certo nível, status social considerável. Mas as situações apontaram para outro lado. E já que aconteceu tudo isso, desfavorável a ela, de certo modo desfavorável, então era hora de parar, repensar e refazer a vida. E agora aqui, com o fim da amargura, a esperança começa a brilhar. Ela volta para Belém, ela sai de lá de onde está, da cidade de Moabe, dos termos de Moabe, e volta para Belém, porque ela ouviu dizer que em Belém a coisa tinha começado a ficar melhor, que Deus voltou a abençoar Belém, a casa do pão, que agora tinha alimentação, que agora as coisas estavam andando um pouco melhores que antes. E ela volta para lá. E quando ela volta, ela então começa a trabalhar. Ela entende que a amargura precisa chegar a um fim, precisa ter um fim, não pode continuar definitivamente. Uma alma amarga, uma vida amarga não vai trazer resultados. Ela entendeu isso. E então vamos trabalhar, vamos procurar resolver esse negócio, sair dessa situação difícil. Feito isso, ela vai agora começar a viver uma nova vida lá em Belém. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil. Mas é importante a gente observar que ela construiu uma certa estrutura e que hoje essa estrutura estava lhe dando uma certa garantia de que ela teria uma vida, um investimento com um determinado retorno. Ela fez um investimento familiar, um investimento nas noras e principalmente em Ruth. É interessante, em meio a isso tudo, em meio a essa situação toda que acontece com Noemi, que Deus tem os seus propósitos, não somente com Noemi, mas com Ruth também. Deus é soberano. A soberania de Deus é um fator importantíssimo na vida das pessoas, na vida de Noemi, na vida de Ruth.
a gente pode observar também que por Deus ser soberano e fazer tudo do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quiser, apesar da soberania de Deus, a gente não tem autorização para ficar acomodado. Bem, vou me acomodar, vou esperar porque Deus vai fazer. Deus está no negócio, eu chamei Deus para a situação, Ele vai fazer, eu vou ficar aqui só observando a coisa acontecer. Não. Eu preciso me dispor e tomar iniciativas. Foi isso que Noemi fez. Ruth, vamos acabar com essa amargura, eu vou acabar com essa amargura que tenho e vamos refazer a vida, vamos reconstruir a vida. Com a bênção de Deus a gente vai continuar, a gente vai chegar onde precisa chegar, a gente vai mudar as coisas. O nosso segundo subtópico traz o seguinte ponto. Ruth faz pedido de casamento. Ruth, capítulo 3, versículo 9. Disse-lhe, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. A gente vai falar sobre essa situação do resgatador. Isso está diretamente ligado à lei do levirato. De forma mais específica, de forma mais direta, no que consistia? Quando a gente vê essa situação aqui, o levirato, a gente pode ir lá para o livro para os evangelhos, Lucas e Mateus, a gente vai observar, principalmente em Lucas capítulo 22, a gente vai observar os saduceus tratando de uma questão um tanto parecida com Jesus Cristo. E eles começam a dizer que um homem tinha uma esposa e que esse homem morreu, depois essa esposa casou com outro irmão dele e morreu, e aí com o outro morreu, e foi assim. Até que completou o número dos irmãos, e a pergunta era de quem ela será esposa quando chegar no céu. Lembrando que os saduceus não acreditavam em ressurreição. Mas essa não é a questão aqui, é apenas para falar da questão do levirato. Nessa condição, o que iria acontecer com Ruth? Ruth já voltou para Belém, e quando ela volta para Belém, a sogra dela vai direcionar de acordo com essa lei, para quê? Porque lá no capítulo 3 ela quer o quê? Ela quer encontrar um lar para Ruth, ela quer tratar do sucesso de Ruth. Quando eu digo sucesso, eu digo do futuro de Ruth. E sucesso não exatamente felicidade, mas um lar. Não felicidade no sentido de buscar felicidade, de correr atrás de ser feliz a qualquer custo, mas de ter um lar, uma vida estruturada, uma família. E isso era muito importante para a época, ter uma família, ter filhos, ter uma geração, fixar uma geração futura, que vinha adiante, que guardaria o nome daquela família. Para que essa situação acontecesse, Ruth teria que se casar com alguém, mas para que essa situação também acontecesse com legitimidade, teria que ser com alguém da família de Elimeleque, ou seja, da família do seu esposo, que eram os filhos de Noemi e os filhos de Elimeleque. Então tinha que ser alguém do sangue de Elimeleque. Mas quem? E ela se dispôs a trabalhar. Eu não vou ficar aqui parada não, eu vou trabalhar. Era época da safra de alguns produtos e ela foi para a roça, ela foi para essa colheita. Mas como é que funcionava? Ela ia colher para ela e, de acordo com a lei de Moisés, eles poderiam colher depois aquela sobra que ficava, as pessoas que menos favorecidas poderiam ir atrás dos segadores, daqueles que fazendo a colheita, elas poderiam ir pegando aquilo que sobrava. E essa foi a situação dela. Ela foi exatamente para fazer isso. Só que, observemos, o plano de Deus é extraordinário. O plano de Deus está sempre à nossa frente. Deus está sempre à nossa frente, planejando, fazendo, trabalhando, traçando os seus meios, usando os seus meios para atingir seus objetivos, para atingir o que Ele quer atingir. Em meio a tudo isso, Deus está planejando o quê? Planejando que da família de Ruth sairia a geração que daria origem a Jesus Cristo. Isso vai ser no transcorrer da história, porque Ruth acabou sendo entrando na linhagem de Davi, e Davi sendo um dos antecessores de Cristo. Então, Ruth acaba sendo uma pessoa importante na linhagem de Cristo. Olha o plano de Deus sendo inserido aí, sem que as pessoas percebessem, sendo que qualquer situação ficasse muito clara. Deus estava trabalhando sem que Ruth percebesse no que aquilo ia dar. E hoje a gente sabe no que deu. Deu em quê? Deu em Cristo aparece, Cristo veio descendente de Ruth, Jesus Cristo, descendente de Ruth, para fazer o quê? Para executar o plano de salvação. Olha o agir de Deus nesse processo todo. Ele sempre tem seus meios.
Sempre. Os meios dele a gente pode não enxergar, pode não ver, mas ele sempre está trabalhando, mesmo sem a gente perceber. Então, a gente tem aqui, deve observar que, no caso de Ruth, um ponto interessante é que não basta um marido ou uma esposa. Isso aí não é tudo. É importante? É, mas não é tudo. Importante ter um lar. Ter um marido é importante. Ter uma esposa é importante. Mas isso não é tudo. Isso não define as coisas. Ter um lar é fundamental. É o ponto principal a ser avaliado, a ser observado. Ela não vai exatamente atrás de um marido, mas lá no capítulo 3 fica claro. Ela vai, Noemi está preparando para que ela tenha um lar, um conjunto, um todo. Indo mais adiante, a gente vai observar aqui, no nosso terceiro tópico, Boaz elogia Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 10. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após os jovens, sejam pobres, sejam ricos. A gente pode observar que Ruth, ela abraçou, ela primeiro aceitou a Deus, ela abraçou a Deus antes de procurar se casar novamente. Como assim? Quando ela sai lá de Moabe e que Noemi diz para ela, vocês devem ir embora porque comigo vocês não têm futuro. Não tem como, eu vou voltar para minha cidade, eu vou voltar para Belém, mas vocês não são de Israel, vocês são moabitas, vocês vão estar no meio de um povo diferente, então voltem para a cidade de vocês. E elas se abraçam e conversam muito, e uma delas, órfã, se despede e resolve voltar para a sua família, ficar com a sua família lá em Moabe, que era a terra onde estava a sua família, os seus deuses, a sua religião, onde ela tinha conhecidos, e tudo indicava ali ser o melhor lugar para ela sobreviver, para refazer a vida. Mas a outra, Ruth, diz não que órfã tivesse feito errado. Ela fez a escolha dela. E ela fez o que a sogra estava direcionando para ela, para as duas. E isso sabiamente. Mas Ruth disse assim, eu não vou ficar contigo, porque o teu Deus é o meu Deus. Então, ela já tinha entendido e tinha abraçado o Deus de Noemi, o Deus de Israel. Ela tinha se ligado, ela tinha aceitado se desligar do seu modo de viver anterior e se ligar ao Deus de Israel, a largar a mão dos seus ídolos, da sua religião e até, de certo modo, da sua terra, para seguir Noemi, para ir com ela. Tinha um vínculo muito grande. E aqui a gente observa um detalhe, a relação entre sogra e nora. Essa lição é muito específica dentro da questão familiar. A relação sogra e nora foi muito bem construída aí. A nora, vendo a sogra sem nenhum futuro, pobre e já de idade avançada, ela resolve seguir com ela. Deixa de refazer sua vida na sua cidade, com o seu povo, com os costumes que ela tinha, para ir com Noemi para onde ela não conhecia. Então, Deus já estava agindo no coração de Ruth. Naquela família, a relação sogra e nora era uma relação extraordinária que pouco se vê hoje. A nora se propondo a entrar numa situação dessa com a sogra, quando humanamente não se vê muitas possibilidades de ter alguma coisa na vida. Do ponto de vista humano hoje, de querer ter, de querer possuir, de ser destaque, de ter status, Ruth não tinha a menor possibilidade de enxergar alguma coisa ali. Mas, mesmo assim ela foi. A relação de amizade, de amor, era tão profunda, era tão bem construída, foi tão bem construída entre as duas, que elas foram. Ruth não largou, mas Ruth já tinha aceitado o Deus de Noemi. Tinha abraçado. Ela disse, o teu Deus é o meu Deus. Nós estamos juntas servindo ao mesmo Deus. Eu abro mão de tudo para seguir o teu Deus. Eu acredito nele, eu sei que o teu Deus é importante, ele pode mudar coisas, pode fazer tudo com base no que eu já ouvi dizer, com base no que tu tens conversado comigo. O Deus de Israel, ela entendia que valia a pena, que valia a pena, vamos dizer assim, correr o risco de ir com Noemi para o desconhecido. Outra coisa importante que a gente pode observar aqui, que o próprio Boaz elogia a Ruth, é que ele diz que Ruth era uma mulher, vamos dizer assim, numa linguagem mais atual, uma mulher convertida, era feminina, isso é indiscutível, isso é totalmente perceptível no texto, mas também era uma mulher convertida. Tinha abraçado Deus,
Ela tinha um pensamento diferente das mulheres da época, de outras mulheres da época. Outro detalhe, era uma mulher trabalhadora. Quando ele conhece ela, quando ele encontra ela, ela está fazendo o quê? Ela está trabalhando, ela podia muito bem não ir trabalhar, ela ainda era nova, ela podia ter outros argumentos, outros motivos para dizer, não, não vou, a sogra que deveria ir. Não, mas ela não olhou para esse lado, ela estava disposta a trabalhar, a, como costumamos dizer, pôr a mão na massa, ir atrás na colheita, catando as espigas, pegando aquilo que era possível pegar, trabalhando para sua subsistência. Esse é outro fator interessante que Ruth apresenta. E o próprio Boaz observa isso. Boaz conhece ela no meio das servas, trabalhando, fazendo a colheita. Outro ponto interessante, como já disse, era o bom relacionamento. Porque diz lá no próprio texto que as pessoas comentavam que o que se dizia, o que se ouvia falar, que ele pergunta, quem é esta aí? Assim que quando ele vê Ruth pela primeira vez, pergunta para o servo encarregado do serviço. E ele diz, esta é a nora de Noemi, que chegou na cidade recentemente, e as pessoas já falavam sobre ela, do que ela tinha feito, da opção que ela fez, ou das opções que ela fez em resolver seguir Noemi. Então, tudo isso já era favorável a ela. É importante que a gente, que independente de ser homem ou mulher, construa uma boa relação, tenha um bom retrato, seja lido pelas pessoas de maneira positiva. E isso é construído. O caráter, o comportamento, as práticas que sejam, trabalhem favoráveis a nós. Ela jamais largaria tudo o que ela tinha, a sua cidade, os seus deuses, a sua religião, a sua família, para ir atrás de Noemi, para ir após Noemi, se Noemi não fosse uma excelente sogra. Noemi era uma excelente sogra. Por isso que Ruth não teve motivo para deixar, e muito mais, teve motivos maiores para se afeiçoar a ela e seguir com ela. E aí hoje muita gente faz suas escolhas e o que é que você está escolhendo? O que é que escolhemos? O que as pessoas querem escolher? Elas escolhem beleza? Elas escolhem ou elas escolhem caráter? Qual é o mais importante? A beleza ou o caráter? Quando é possível juntar as duas coisas, isso é bastante interessante. Mas entre uma coisa e outra, é importante a gente perceber que o caráter tem um peso extraordinário. Mas não que a beleza não seja importante, porque é importante, pesa bastante ter alguém em que a gente se afeiçoe fisicamente. Mas a pergunta é, o que procuramos? Ou o que você procura? Quais são os nossos objetivos? O que você, aluno da escola dominical, procura? O que você, professor, procura? O que a gente procura? Na questão aqui, beleza ou caráter? Ou outras coisas? No segundo tópico, Boaz, o remidor. Então o versículo diz, Ruth capítulo 13, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador a mais chegado que eu. Respondendo ao versículo 9, que diz que ela diz, estende a tua capa sobre mim, porque tu és resgatador. Ou seja, casa comigo, porque tu és resgatador. Vale lembrar que isso aqui não era uma questão de Ruth se oferecendo a Boaz. Não, a gente vai observar que ela era muito até cautelosa, mas era uma prática, era um costume, era uma questão, como dizer assim, cultural daquele povo naquela época. Era assim que acontecia. Isso estava na lei de Moisés. Para quê? Qual o objetivo? Para que as pessoas não ficassem desprotegidas. Só abrindo parênteses rapidinho aqui, a questão era tão importante que a gente vai observar que se a pessoa, de algum modo, empobrecia, perdia o seu campo, que era o seu local de trabalho, depois de algum tempo ele não conseguia reaver, não conseguia ter condições financeiras de reaver, tinha, a partir de um tempo específico, que é chamado jubileu, o que acontecia? Todos os que tinham usado, recebido como pagamento de dívida, aquelas coisas, seja pessoas, seja campo, seja o que tivesse sido, esses bens, que agora eram bem, seriam devolvidos aos primeiros donos. E assim começava tudo de novo. Ele tinha a chance de recomeçar a vida. Isso estava lá na lei de Moisés, pode ler Levítico, lá pelo capítulo 25, que é totalmente claro essa questão, clara. Então ele era o resgatador, mas tinha outro na frente dele. Eu quero te resgatar,
mas eu não sou o primeiro da fila. Na minha frente tem mais alguém. Então vamos seguir o que está escrito, vamos seguir o que está previsto, vamos seguir o que está na lei, o que diz o regulamento. Não vamos nos apressar, não vamos passar adiante no processo, vamos esperar o tempo certo para cada situação. Isso é importante na nossa condição de crentes. Para toda a nossa vida, em qualquer aspecto da vida, seja família, seja trabalho, seja na obra de Deus, seja no que for. Ter equilíbrio, esperar o momento, trabalhar para que o momento aconteça, mas esperar as coisas andarem no passo a passo correto. Não adiantar os passos fora do ritmo, porque as coisas podem dar errado, podem funcionar como a gente não quer. E isso acontece com frequência, quando a gente deixa de ter o equilíbrio, deixa de ter o controle, o autocontrole e faz as coisas pelas emoções, sem ser racional, indo só pela emoção, pelo que vê. E a gente já viu lições anteriores que tratam sobre isso. Mas, além disso, Boaz era alguém íntegro. E aí a gente volta lá se direciona lá para Jó. No capítulo 1 de Jó, a gente tem uma referência sobre integridade. De quem era Jó? Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Boaz demonstra aqui integridade. E integridade seria o quê? Seria aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, mas mesmo assim eu sou. O caráter que eu tenho. Ninguém está vendo, eu posso fazer qualquer coisa aqui, ou determinada coisa, porque ninguém vai ver. E não vai ter como alguém me denunciar, porque eu estou aqui, de certo modo, escondido, isolado. Mas o meu comportamento ali, sem ninguém estar me vendo, é o mesmo comportamento que eu tenho quando tem uma multidão me enxergando, me olhando. Isso é ser íntegro. Isso Jó era. E isso também Boaz demonstra ser. Porque aqui no versículo 9, que a gente já viu aqui, que ele diz, quem és tu? Porque ele acorda, ele estava lá na colheita, e ele tinha bebido um pouco no começo da noite, depois da colheita, na comemoração, naquele momento, e ele bebe e depois ele vai deitar. E Ruth se deita aos pés dele. Isso tem toda uma simbologia, deitar-se aos pés, descobrir os pés. E quando ela chega lá, deita ali para dormir, e ele acorda lá pelas tantas da noite e pergunta quem é ela. Ele viu a mulher ali e pergunta quem é. Porque ela não estava lá quando ele deitou, e agora tem uma mulher ali. Isso era noite. Mas mesmo assim, ele tendo toda a possibilidade de se aproveitar de Ruth, mas ele não faz. E aí eu fiz uma observação aqui, que, como já disse, a integridade é aquilo que eu sou, aquilo que você é, que você precisa ser, que eu preciso ser quando ninguém está vendo. Ninguém estava vendo ali onde eles estavam. Era de noite, ninguém estava vendo. Mas, mesmo assim, ele manteve a sua integridade. Mesmo assim, ele não tomou outra iniciativa que normalmente algumas pessoas poderiam tomar. Até mesmo naquela época. Não, ele não fez isso. Ele procurou manter sua integridade. Ou seja, do jeito que ele se comportaria no meio de muita gente, ele também se comportaria no meio de ninguém. Estando só ele e mais uma pessoa. Outro ponto interessante que a gente pode observar em Boaz é a lealdade. A gente vai observar no próprio texto, quando você vai ler do capítulo 1 ao capítulo 3 de Ruth, dá para observar claramente que ele estava interessado em Ruth. Isso desde o primeiro momento, desde quando ele viu ela. Mesmo assim, mesmo estando interessado e as coisas caminhando, de certo modo, favoráveis a ele, mas ele resolveu manter a calma. Mesmo ele estando interessado, ele teve calma, ele teve equilíbrio, ele teve autocontrole, ele não deu um jeito para adiantar o próximo passo, para burlar os meios, para tomar um desvio, para fazer a coisa andar mais rápido. Não, ele foi fazendo o passo a passo que deveria ser. Por que digo passo a passo? E por que ele foi leal? Porque na questão do resgatador, tem sempre o parente mais próximo é que tem a preferência de fazer isso. A pessoa que está mais próximo de sangue é daquela pessoa que está para ser resgatada. E ele não era o primeiro, tinha alguém que estava mais próximo que ele. Qual era a ideia?
O raciocínio é deixar que primeiro o outro decida. Quem tem a preferência de fazer o resgate, decida. E se ele quiser resgatar, tudo certo. Se ele não quiser resgatar, então o segundo tem a preferência. Ele era o segundo. Boaz era o segundo. Boaz não era o primeiro. Nosso segundo subtópico, o juramento de Boaz. A gente tem, lá em Ruth, capítulo 13, versículo 13, ele diz: fica aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Isso aqui ainda é naquele momento que ele encontra com ela, que ele acorda de noite, e ela diz para ele ser o resgatador dela, casar com ela, e a condição era resgate mesmo, a situação era de resgate mesmo, e ele diz: eu vou fazer isso, eu quero isso, eu tenho interesse nessa situação, em ser o teu resgatador, só que tem alguém na frente, eu tenho que seguir o que diz o regulamento. Então, esta noite tu vai ficar aqui, tu não vai sair, porque não fica bem tu sair por aí à noite, e de manhã eu vou tratar sobre isso. Se ele quiser te resgatar, tudo bem, ele te resgata, você vai com ele. Mas se ele não quiser te resgatar, eu te resgato. Olha só, objetivamente, Boaz, como um parente da família, mas não a primeira opção de resgatador, faz um juramento como resgatador de Ruth. Caso o outro não fizesse, ele deu garantia. Se ele não fizer, eu vou fazer. Mas tu has de ser resgatada, seja por ele, seja por mim. A ação de Deus estava clara aí. O plano de Deus estava correndo como deveria correr, apesar de que Ruth não pensava que era o plano de Deus no sentido futuro, era apenas para aquele momento. Jó diz lá no capítulo 42 que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Nenhum. O que ele planeja acontece do jeito que ele planeja. Do jeito que ele planeja. Às vezes nós pensamos que Deus vai fazer do nosso jeito, que a gente vai mudar, fazer Deus mudar de ideia, porque ele vai fazer do nosso jeito. É meio perigoso pensar assim. Ele vai fazer do jeito que ele planejou. O jeito que ele planejou é o melhor jeito. A gente até não enxerga como ele funciona, mas é o melhor jeito. Boaz estava interessado, mas esperou o momento certo e manteve um comportamento íntegro. Ele poderia não manter. Poderia fazer como todo mundo faz, ou todo mundo, quase todo mundo. Como todo mundo faz, como todo mundo fazia. Mas não, ele era íntegro, ele tinha conhecimento acerca de Deus, ele conhecia Deus. Tanto que ele diz aqui, no versículo que nós lemos anteriormente, ele diz: bendita sejas tu do Senhor. Ele tinha conhecimento de Deus, do que Deus poderia fazer, do que Deus era. Esse livro de Ruth, ele aparece muito romântico. Ele não deixa de ser um romance, mas como já disse, Deus está no meio desse romance todo, tratando, traçando, organizando, trabalhando o seu plano de salvação, o plano futuro, por meio de Davi, que chegaria em Jesus. O nosso subtópico 3 trata sobre o presente de Boaz. E nesse presente de Boaz, a gente vai observar mais uma característica de Boaz. Generosidade era mais uma característica de Boaz. Ele não tinha obrigação de fazer o que fez, mas ele fez. E ele já fazia muito mais que isso, porque quando a gente vai ver no texto, e o versículo que nós temos base para o presente de Boaz é Ruth, capítulo 13, versículo 15. Disse mais: dá-me o manto que tem sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou na cidade. A generosidade dele. E ele faz isso dizendo: tu vai levar isso aí, porque ele fez isso pensando em Noemi, que na verdade era a parente mais próxima dele. Pensando em Noemi, em quem tinha ficado em casa, porque ele sabia que Noemi era viúva, sabia que ela não estava bem de condição financeira, ele sabia de tudo, porque na cidade ali todo mundo já sabia a situação, as pessoas conheciam Noemi, e agora também conheciam Ruth, e conheciam a história de Noemi com Ruth. Então a generosidade é outra característica de Boaz. Ele sabia que aquilo que ele tinha era importante dividir com outros. Não era só para ele. Ele tinha, era dele, mas ele podia e deveria repartir com outros também. Tanto que ele dizia para as pessoas, para os seus encarregados da colheita,
deixa ficar alguma coisa aí, deixa ficar umas espigas a mais para que ela junte, para que ela possa colher. Então, a generosidade dele era outro ponto também interessante nesse romance, digamos assim, trabalha a ideia, o plano de Deus que Jesus aparecesse, para que Jesus chegasse por meio de Ruth, que foi alguém importante na linhagem de Davi. Então, como eu disse, ele não tinha obrigação de fazer isso, mas ele fez pensando em quem tinha ficado em casa, pensando nos idosos, na idosa que estava desamparada. Isso é importante quando entendemos que o que temos sempre pode ser repartido com alguém. No nosso terceiro tópico, Ruth reporta a Noemi. E o nosso primeiro subtópico trata sobre a expectativa confiante de Noemi. Noemi tinha ficado em casa, Ruth tinha ido para a colheita, e o versículo diz, o versículo 16 fala, em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. A gente tem aqui uma questão interessante, mesmo fazendo uso do levirato, e isso era correto, ela não estava fazendo, Noemi não estava fazendo coisas erradas, fazendo o que não devia fazer, não estava traçando planos errados, ela estava seguindo o que estava dentro da lei de Moisés, isso era previsto. É importante pensar que a amargura que antes tinha acompanhado Noemi, agora deu lugar à esperança, deu lugar ao trabalho, deu lugar às estratégias, deu lugar às situações que puxavam para produzir, para pensar, para trabalhar em coisas que vinham para o futuro, para trabalhar uma família, um lar para Ruth. A gente tem no nosso segundo subtópico a generosidade de Boaz. Ele disse, ainda estas 6 medidas de cevada ele deu e me disse, não voltes para a tua sogra sem nada. Quando eu disse anteriormente que quando ele fez isso, ele fez pensando em quem estava em casa. Ele fez pensando na sogra de Ruth. Ele fez pensando em uma senhora idosa, que não tinha um provedor, que não tinha quem a protegesse, que não tinha alguém que lhe ajudasse no trabalho pesado. Mas ele faz isso pensando nela. E diz, Ruth destaca isso. Ele é alguém confiável, ele é alguém interessante, ele é alguém que é íntegro, ele é alguém que não é aproveitador, ele é alguém generoso, ele é alguém que se preocupa, é leal. Ela foi contando tudo o que tinha acontecido. A gente pode observar que a comprovação da generosidade de Boaz era uma generosidade que não seria só para aquele momento, mas isso fazia parte do caráter dele. Ele agiu assim, ele agia assim, ele agiria assim ainda. Isso fazia parte da vida dele, do caráter, do dia a dia dele. Ele era assim. Isso é importante em um lar. Isso é importante numa construção familiar. A comprovação que o lar estava a caminho, que o lar estava chegando, que aquilo que ela tinha dito, vamos procurar um lar para você. Noemi tinha falado para Ruth. Isso estava prestes a acontecer. Nosso terceiro subtópico, a gente vai tratar sobre o sábio conselho de Noemi. Ruth, capítulo 3, versículo 18. Então lhe disse Noemi, espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Aqui a gente tem um desfecho. A gente viu que todo o plano que já tinha acontecido, que era um plano legal, todo o plano que já tinha acontecido, agora caminhava para o desfecho final. E agora Ruth está reportando a Noemi, contando para Noemi tudo que tinha acontecido, tudo que tinha se passado. E Noemi está avaliando, concluindo onde aquilo chegaria. Como é que as coisas estavam se procedendo, como é que as coisas estavam acontecendo. Se aquilo era viável, se não era viável, se valia a pena, se não valia a pena. Por onde andar, por onde começar, por onde continuar, o que fazer, qual seria o próximo passo. A gente vai observar que Noemi, com o seu sábio conselho, Noemi demonstrava que tinha um conhecimento acerca do mundo masculino. Noemi foi esposa de Elimeleque. Noemi foi mãe de 2 filhos. Então, ela convivia com o mundo masculino, conviveu a vida toda com o mundo masculino até então. E ela sabia muito bem como eles se comportavam. Ela conseguia perceber isso. Ela não era aquela pessoa que
passa pelas situações sem perceber, sem coletar lições, sem coletar informações, sem absorver conhecimento. Não, ela absorveu conhecimento, ela aprendeu, ela percebeu como é que as coisas funcionavam. Ela teve uma formação, vamos dizer assim, de psicologia do comportamento humano e do comportamento humano masculino, e ela sabia qual seria o próximo passo de uma ideia mais ampla de qual seria o próximo passo de Boaz. E olha o que ela disse: com base em tudo que tu já disseste, minha filha, eu te digo o seguinte: espera até que saibas em que darão as coisas, como é que as coisas vão ficar, para que lado as coisas vão continuar. Tu já fizeste o que tinha que fazer, tu já te mexeu, tu já te adiantou, tu já trabalhou, já te esforçou. Agora espera, agora aguarda, até que as coisas se definam, porque, eu vou te dizer uma coisa, aquele homem não vai descansar enquanto não resolver essa situação. Ele está interessado, ele está envolvido com isso tudo. Ele não vai descansar enquanto não resolver isso. Ele vai resolver essa questão. Uma mulher que aprendeu lições, que entendeu o comportamento das pessoas, entendeu como é que poderia fazer, como é que poderia agir. Ela sabia que Boaz ia correr atrás. Boaz estava interessado em Ruth, ele ia correr atrás, como costumamos dizer, para resolver a questão, porque era do interesse dele. Ela conseguiu agora perceber que era do interesse dele. Outra coisa interessante, ela absorveu as lições na vida, no que ela viveu, na vivência com o seu marido, na perda do marido, na vivência com os seus filhos, na perda dos seus filhos, na vida. Ela absorveu as lições da vida. E isso a tornou uma mulher sábia, não uma mulher amargurada. A amargura teve um tempo, parou. Agora ela pega aquilo e vai investir, aproveitar aquilo tudo para investir na sua vida, mudar as coisas. E agora a gente observa aqui Noemi, uma mulher sábia, que consegue entender até qual é o próximo passo das pessoas com as quais ela está, de certo modo, trabalhando, lidando, convivendo. Na nossa aplicação pessoal, no nosso final aqui da lição, a gente tem um detalhe interessante. O comentarista diz que os crentes não devem esperar passivamente até que os eventos favoráveis aconteçam. A gente precisa que as coisas aconteçam? Precisa. O que a gente vai fazer? Nada. E eu já falei isso antes. Não é porque Deus é soberano que ele pode fazer tudo, que ele está para fazer tudo, que ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, onde ele quer, com quem ele quer, usa os meios dele. Não é por isso que a gente não vai fazer nada. A gente tem muito para fazer. A gente tem muito o que fazer. Comparando que aquilo que Deus faz, que é aquilo que nós não podemos, que é o impossível, que é o mais difícil, a gente tem muito para fazer. Os crentes não devem esperar passivamente, sentados, parados, observando, esperando Deus agir, só esperando Deus agir sem fazer nada. Existem situações e muitas situações que pedem que façamos alguma coisa, e que façamos algumas coisas, ou até muitas coisas. Em vez disso, ao invés de ficar parado, passivo, é preciso procurar a direção divina, sim, tomar a direção divina, procurar a direção divina, mas devemos também tomar a iniciativa. Ter a direção divina, procurar por ela, mas também tomar a iniciativa. Resolver fazer, resolver começar. Eu quero que Deus me conceda isso, eu tenho essa necessidade, eu preciso disso, eu quero que Deus me dê isso. Então, eu vou colocar diante dele, vou apresentar para ele, mas também vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Vou fazer aquilo que compete a mim fazer, que me compete desenvolver. Os crentes devem procurar a direção divina e tomar a iniciativa quando uma oportunidade se apresentar. Aproveitar a oportunidade. E para aproveitar a oportunidade, eu tenho que estar preparado. Se eu não me preparo, como é que eu posso aproveitar a oportunidade que Deus me proporciona? Então, Ele me dá a condição para que eu me vire, para que eu consiga. E eu tenho que me virar. Eu tenho que aproveitar a oportunidade. Repito, para que eu aproveite a oportunidade, eu não posso simplesmente improvisar. Eu tenho que me preparar para aproveitar esta oportunidade. Foi isso que ela fez. Ela faz opção pelo Deus de Noemi, pelo Deus de Israel, e quando as coisas começam a acontecer, ela está mais preparada e Noemi é a pessoa que vai direcionar ela no que fazer e qual o próximo passo. Então, ficamos com esta pré-aula e convido você a procurar outras fontes, ler a revista, reler, ler novamente, ler a Bíblia nos capítulos de 1 a 3, inicialmente, de Ruth,
leia de novo e depois leia de novo, se possível marque, porque isso vai fixando melhor o conteúdo e você vai tendo, a cada vez que você lê, você percebe mais coisas que não tinha percebido, percebe detalhes que não tinha enxergado ainda. Isso ajuda muito na compreensão, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para o coordenador, superintendente ou qualquer outra pessoa que esteja com acesso à revista da escola dominical, ao texto bíblico ou a este vídeo. Muito obrigado.